Em 1986 aconteceu o acidente de Chernobyl, o maior acidente radioativo da história. Mas vocês sabiam que um ano depois, em 1987, ocorreu um acidente radiológico aqui no Brasil que também trouxe várias consequências desastrosas? Estou falando do acidente Césio-137. Acidente esse que é considerado um dos piores acidentes radioativos dos últimos tempos. Então hoje eu trago para vocês o incidente Césio-137. Esse acidente ocorreu na cidade de Goiânia. Tudo começou em 13 de setembro de 1987, quando dois catadores de lixo, Wagner e Roberto, resolvem vasculhar uma clínica abandonada no centro da cidade, na intenção de encontrar algum item de valor. No local, eles encontraram uma máquina abandonada, feita de aço e chumbo. Os catadores então levaram a máquina para a casa de Roberto para desmontarem a máquina para poderem vender as suas peças. Eles então começaram a desmontar algumas peças daquela máquina. Eles desmontaram a máquina durante 5 dias. E durante esses 5 dias em que eles estavam desmontando a máquina, eles começaram a sentir náuseas, tonturas e diarreias. Eles então venderam as peças para Devair, que era dono de um ferro velho. Devair então mandou 2 funcionários do ferro velho, Israel e Admilson, desmontarem as peças que ele havia comprado. Israel e Admilson começaram a desmontar uma cápsula da máquina, e dentro dessa cápsula havia um pó branco que emitia um brilho azul no escuro. Esse pó era um isótopo radioativo de césio, chamado Césio-137, que é um subproduto da fissão do urânio ou do plutônio. Os núcleos do Césio-137 são bastante instáveis e emitem radiação beta que consegue entrar no corpo humano, causando vários danos no corpo humano. Durante esse processo de emitir partículas beta, o núcleo do Césio-137 se transforma em outro elemento radioativo, o chamado bário-137. Esse elemento emite raios gamas, que são extremamente nocivos, já que eles se espalham por todo o corpo, levando a pessoa à morte. Devair, sem conhecimento do que aquele material se tratava, resolveu levar para sua casa para mostrar para sua família e para as pessoas de sua comunidade. As pessoas de sua comunidade se fascinaram com aquele objeto e começaram a pegar um pouco daquele material para levarem para suas casas. Uma dessas pessoas foi o Ivo, que era irmão de Devair. Ivo, ao chegar em sua casa, mostrou uma amostra daquele material para sua família. A filha de Ivo, Lady, de apenas 6 anos, chegou até a brincar com o material radioativo e chegou até a ingerir o material, pois acabou jantando com as mãos infectadas pelo material radioativo. Dias depois, todas as pessoas que entraram em contato com o material radioativo começaram a sentir náuseas, diarreias, fraquezas e vômito. 2 semanas depois, Maria Gabriela, a esposa de Devair, começou a desconfiar de que aquela substância era o que estava causando tudo isso. Ela então resolveu levar a cápsula para a vigilância sanitária, e lá então descobriram que aquele material se tratava do Césio-137. A partir daí, iniciou-se uma operação para descobrir o que estava acontecendo e de como esse material radioativo estaria agindo na região. Foi então que os cientistas descobriram que a região da casa de Devair e do ferro velho apresentavam altos níveis de radiação, mas como várias pessoas pegaram amostras de césio, essa radiação acabou se espalhando pela cidade de Goiânia e 7 áreas da cidade tiveram que ser evacuadas. E para piorar, o governo ainda escondeu a causa do acidente. Com isso, mais de 112 mil pessoas foram levadas para dentro do Estádio Olímpico para serem analisadas para saberem se elas apresentavam algum nível de radiação em seus corpos. Cerca de 249 pessoas estavam infectadas, e dessas 249 pessoas infectadas, 129 pessoas estavam com alto nível de radiação em seus corpos. Infelizmente, esse acidente causou a morte de 4 pessoas: Israel, Admilson, Maria Gabriela e Lady. Israel e Admilson e Maria apresentavam cerca de 5 graus de radiação. Graus é a unidade que mede o nível de radiação ingerido pelo corpo. Ser exposto a apenas 1 grau de radiação pode ser prejudicial ao corpo, mas é a partir de 4 graus de radiação que o resultado pode ser fatal. Lady, a criança que acabou ingerindo o césio, apresentava cerca de 6 graus de radiação. Lady teve que ser enterrada em um caixão de chumbo, que foi erguido por um guindaste, pois as pessoas temiam que seu corpo podia espalhar radiação. Mas estimativas apontam que nos anos seguintes, mais de 100 pessoas morreram devido às sequelas causadas pela exposição à radiação do Césio-137, inclusive o seu Devair, que apresentava cerca de 7 graus de radiação. De 87, eu era dono do ferro velho, quando me apareceu lá um rapaz por volta das 10 da manhã me oferecendo um chumbo. E eu não conhecia esse rapaz ainda.
Então eu me afundei nesse chumbo, eu perguntei a quantidade que era. Ele me disse que girava em torno dos 80, 100 quilos. Aí eu disse a ele que para essa quantidade eu precisava de documentos, porque é muita coisa. Aí ele disse que sim, ele ia trazer os documentos e à tarde me levava o material. O chumbo deu 98 quilos, deu 1.800 cruzados na época. Só que onde era o Césio, que eu nem sabia que era Césio, essa eu não comprei, como eu já disse, por ser de inox. E ela ficou desprezada no depósito. Eu só tive curiosidade com ela, foi por volta mais ou menos 22 horas, quase 23. Eu estava num bar, que eu cheguei em casa, desliguei as luzes do depósito, vi aquele foco jogado no muro. Aí eu saí procurando aquele troço. Aí encontrei aquela peça, levei para dentro de casa, aqueles troços. Eu não cheguei ao médico. Após tudo isso, em 1996, 3 médicos e um físico que trabalhavam na clínica onde o material havia sido coletado foram condenados pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas em 1998 eles acabaram saindo em liberdade. Toneladas de césio e de outros materiais radioativos foram enterrados onde hoje é o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste. As pessoas que moravam nas áreas em que foram detectadas radiação passaram a sofrer preconceito e discriminação, pois as pessoas tinham medo de que essas pessoas poderiam estar infectadas pela radiação. Internacional por causa da tragédia com o Césio-137. Curioso é que tanto tempo depois, as vítimas ainda sofrem com as sequelas, principalmente emocionais, e com o preconceito que nunca deixou de existir. Dentro do carro, no trânsito de Goiânia, Odesson é um motorista como os outros, trabalhador da Uber. Isso até ser reconhecido por um passageiro. Geralmente eles perguntam assim, você é o homem do Césio? Quando a minha resposta é positiva, aí sim a pessoa pergunta, não tem nenhum problema eu ficar junto com você aqui no carro de vidro fechado? Aí fala, disfarça. Eu não estou perguntando por medo, mas sim por curiosidade. Mas pelo tom de voz a gente sabe que é mais medo mesmo. Bem pessoal, essa foi a história do incidente Césio 137. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para seus amigos. E escreva aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Então pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.